Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Hoje de turma cheia, né? Hoje a sala está Hoje cheia, graças a tá Deus. beleza, Maravilha. beleza. Isso. E o estudo de hoje vai ser o item 128 do livro Caminho, Verdade e Vida. Quem vai nos guiar hoje é a nossa irmã Janete. Então, quem faz o estudo também é convidado a fazer a prece de abertura. Viu? O fã-clube está Graças a todo Deus. aqui, Janete. O fã-clube está todo aqui. Que bom, né? Só falta a Selminha. Selma. É. Graças a Deus. Então, vamos agradecer por esse momento ao querido Mestre Jesus, a Deus Pai, a espiritualidade amiga, essa oportunidade que temos de refletir sobre os ensinamentos do Emmanuel, né? Nosso querido Emmanuel, para que possamos estar aprendendo um pouquinho mais. Então, querido Jesus amado, te agradecemos por essa oportunidade. Pedimos que tu possas estar nos guiando nessas reflexões desta noite, sempre com esse objetivo de aprendermos mais e de nos melhorarmos mais, para colocarmos em prática tudo aquilo que iremos aprender e refletir. Obrigada por tudo, pela tua presença em nossas vidas e rogamos sempre a tua proteção e o teu amparo para todos os irmãos da humanidade. Sendo assim, de missão para iniciar esse nosso trabalho, dizendo todos Graças a Deus. juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Bem, então, hoje nós temos o capítulo 128, Dádivas Espirituais, né? Primeiro eu fui procurar, né? O que que é dádiva, né? Dádiva é tudo aquilo que se recebe gratuitamente, né? Então, a gente já vê dádivas espirituais, né? O que nós estamos recebendo espiritualmente falando. Bem, e aí Jesus, o Emmanuel traz, né, essa passagem do Evangelho de Mateus, que diz assim: E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Né? Mateus capítulo 17, versículo 9. E aí, Jesus já está falando a respeito, né? A gente sabe que essa passagem é a passagem da transfiguração, quando Jesus se encontra no Monte Tabor com Elias e Moisés. Ele leva Pedro, Tiago e João para o monte e lá ele se transfigura, né? Conversando, não sabemos o que, mas com certeza assuntos bem importantes, né, para nós. Então, nessa hora, os apóstolos ficam assim extasiados, maravilhados, né? E Pedro quer logo fazer uma tenda, né, para cada um, né? A gente fica imaginando maravilha essa transfiguração, né? Então, é como se ele quisesse ficar ali convivendo com eles, né? Como se fosse possível, né? Moisés e Elias. Então Jesus recomenda para que eles não contem para ninguém aquilo que eles vissem, que só contassem depois que ele ressuscitasse, né? Sabendo já Jesus que o povo não estava preparado para saber, né, dessa grande maravilha, vamos dizer assim. E a gente sabe que nem os próprios apóstolos, né, estavam preparados. A gente vê que Hum. Jesus levava para quando ele ia realizar algum evento para efeito físico, eram sempre esses três apóstolos, né? Eram, Uma sim. vez no centro a gente pensou a respeito disso, dessa possibilidade, devia ser os apóstolos que tinham mais ectoplasma para doar, né, nessas condições. A gente vê que era Pedro, João e Tiago sempre. E os outros apóstolos também não tinham muita condição de compreender. A gente lembra que o próprio Tomé duvidou, né? De quando Jesus Sim. ressurgiu, Ela aqui, ele ela aqui. duvidou.
Então, Jesus, já Tudo em sabendo casa, bem no que centro. os apóstolos não Eu gosto estavam agora de preparados, para saber dessa informação, ele pede para que eles não falem, não é? Porque já esperavam que Jesus fosse um revolucionário, né? Que ele fizesse, né? Estavam esperando que ele fizesse algo assim muito espetacular e grandioso diante do poder, com relação a Roma, né, e tudo mais. Imagine se eles tivessem acesso a essa informação dessa. Cortou o áudio. Vocês estão ouvindo a Janete ou só o meu áudio sumiu? Tá bem, tá bem. Procura aí, vê se não está embaixo da cadeira. Agora voltou. Agora eu estou te ouvindo. Ouviu? Tá bom. Voltou. Então é isso, gente. É esse primeiro comentário que eu queria fazer com relação a essa passagem do Evangelho de Mateus. Alguém quer fazer algum comentário com relação a Interessante, isso? né? Como é que essa questão da transfiguração, como é que já mostrava ali tudo o que depois o Espiritismo veio explicar bem melhor, né? Que essa questão da mediunidade, que nem todo médium tem essa capacidade de doação para poder o espírito poder se materializar, né? Então é bem interessante como é que agora, com a doutrina espírita e com o estudo do livro dos médiuns, a gente já consegue compreender essas É passagens muito bíblicas legal mesmo. com mais clareza, né? É. Como que aconteceu. Sempre sabendo que é o perispírito, né, que permite que tudo isso aconteça. Vamos lá, vamos compartilhar a tela novamente. Bem, continuando então. Se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual, e é o próprio mestre divino quem nola exemplifica, né? Então, com certeza, se a gente já tem a nossa prudência, o nosso cuidado na nossa vida de relação, né? Nossa vida material, naquilo que a gente fala para as pessoas, nas situações que a gente vive, né? Tendo sempre o cuidado de estar tratando, né, de assuntos que sejam bons para a gente, que sejam bons para as outras pessoas, tentando aprender no nosso dia a dia, que dirá com questões espirituais, não é? Porque questões espirituais, o mundo espiritual não é o mundo que nós estamos agora, né? Não é o mundo que a gente conhece. A gente ouve, muitos têm a mediunidade da evidência, muitos têm a mediunidade da audiência, mas não é um mundo como o nosso, em que a gente vê tudo e percebe tudo. Muitos têm a inspiração. Então, realmente é preciso muito cuidado com esse trato com o mundo espiritual. A gente sabe das influências benéficas, a gente sabe das influências negativas. Então, é preciso que se tenha muito cuidado com esses dons, né, que a gente recebe da espiritualidade, com essas influências, os ensinamentos, sempre estarmos dosando, meditando aquilo que chega para nós do mundo espiritual, não é? Refletindo, como Erasto falava, né? Rejeitar 10 verdades, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, é preciso muito cuidado com esse trato com o mundo espiritual. E a gente sabe que, assim, a oração é algo que nos ajuda muito nesse conhecimento, com questão da nossa mediunidade, com relação a tudo aquilo que a gente recebe do mundo espiritual, né? Que a oração nos fortalece, a oração faz com que a gente esteja nessa conexão com os bons espíritos e os próprios atos também, né? Então, é esse cuidado realmente que o Emmanuel vem trazer para nós com relação a essa experiência, a essa vivência com os nossos dons, né, mediúnicos, que tenhamos, sejam quais forem. Alguém quer falar alguma coisa?
quando eu estava lendo o capítulo, eu pensei no seguinte: essa atitude de respeito, eu acho que é porque a gente, através do pensamento, a gente não consegue ainda fazer o que eu vou falar. A gente entra em contato com a transcendência de Deus, de Jesus, Sim, né? Que é uma coisa que ultrapassa aí de muito a matéria, mas de muito mesmo. Então, eu acho que isso, para quem consegue, pelo menos ter um respeito por isso, naturalmente a pessoa já entra num certo recolhimento, entra numa certa dimensão assim um pouquinho mais elevada, né, em relação a nós, exatamente por isso, porque capta que é uma coisa muito acima da nossa está muito capacidade além de nós. e, ao mesmo tempo, belíssima. Por isso que eu acho que as Sim, pessoas ficam assim tão respeitosas e que acho que aconteceu com os três apóstolos que estavam ali também com sim, Cristo. é verdade. Imagina que vivência maravilhosa que eles tiveram. Gente, é uma Inesquecível. coisa inesquecível, porque quando o ser humano conseguir entrar em Com certeza. contato de verdade com a transcendência, acabou tudo que é ruim, acabou briga, acabou tristeza, acabou tudo, porque dizem que é uma coisa fantástica, que a gente É. não consegue sentir. A gente consegue imaginar muito de longe, né? Mas deve ser fantástico. E eu me lembrei do, do Francisco de Assis Na com internet. Com a Clara, né? Aquela pessoa por quem ele se apaixonou, e os dois apaixonados um pelo outro, mas apaixonados também pelo Cristo e fazendo um movimento em direção à transcendência. Então, acharam É, que o ficarem amor juntos maior era era pela causa. isso. Mas deve ser um tipo de É, emoção lindíssima que a gente não tem ideia, entendeu? a gente Mas, ainda não tem. não, mas a A gente, gente vai pelo menos, precisar evoluir um pouquinho mais. bastante, mas ao menos a gente pode perceber e respeitar profundamente. Já é um É isso passo, né? aí. É um Já passo, ter né? essa compreensão Já já é tem, importante para nós, né? né? Essa questão do Claro. respeito que você Isso. fala. E é isso que ele vai falar, né? Até com quem a gente vai falar, né? Se a gente não deve, que a gente não deve falar simplesmente com qualquer pessoa que não tem ainda essa compreensão. A gente vai ver no decorrer do texto Não, isso, né? não pode mesmo. Não deve, né? Ele dá o alerta da É, prudência, né? Porque se nós, entre Para encarnar, não a comentar, gente né? aprende a necessidade de se preocupar, né? Desde criança a gente ensina os nossos filhos a não falar com qualquer um, não falar com estranhos, né? E a gente aprende que é preciso ter cuidado. O que dirá você falar com os espíritos? Você não sim, enxerga, você não vê, é, você não está vendo eles, você não é mais difícil ainda de você perceber, né? Se algo está certo, se algo está errado, se ele está dissimulando, que espírito é, é esse, né? Então é muito mais complicado. Por isso que se, né? E aí é isso como ele bota aí. ali, se nas coisas comuns é importante ter vigilância, que dirá, né? Você tratar com os espíritos. E tanto que nessa época era até foi recomendado não tratar com os espíritos, né? A Bíblia até tem passagens ali que diz É que isso não é aí. recomendado esse É, trabalho, esse É, tratar. Moisés falou isso, né? Exatamente por causa daquele momento, né? Daquele momento de ignorância ainda total do total, povo total. para tudo, né? Então, tanto que o espiritismo veio à tona com Kardec quase, né, quase 2000 anos depois. Então, você vê a É, necessidade do quanto É, a civilização tinha que evoluir, é. a consciência, a tecnologia e tudo, a inteligência, para que o ser humano já fosse capaz de discernir melhor, né? Todas as informações que viriam do mundo espiritual de forma a não se iludir tão facilmente. E mesmo assim, é. até hoje se ilude, né? Então, imagina naquela Não, época. Imagina eu com a me, ignorância da época. me É lembro que porque ainda não vencemos. queimaram os livros dos espíritos, né? Pegaram uma quantidade enorme e tocaram fogo depois. Vários Olha, deles, é. coisa de No Alto de doido. Barcelona, foi isso mesmo.
Mas tudo a seu Mas tempo. é por causa da nossa pouca evolução ainda também, né? Então a gente ainda se deixa muito influenciar de uma forma negativa e acaba se perdendo, né? Nessa questão das informações espirituais. Por isso a gente tem que estudar muito, por isso a gente tem que orar muito, né? E refletir muito para a gente, quando tiver que divulgar, divulgar realmente aquilo que seja bom para todos, né? Vamos lá, vamos em frente. Que atrás vem, gente. Bem, continuando, tendo conduzido Tiago, Pedro e João às maravilhosas revelações do Tabor, onde se transfigurou ao olhar dos companheiros, junto de gloriosos emissários do plano superior, recomenda solícito: a ninguém conteis a visão até que o homem seja ressuscitado dos mortos. O mestre não determinou a mentira, entretanto, aconselhou se guardasse a verdade para a ocasião oportuna. Então, isso aí é um comentário muito importante para a gente, né? Porque Jesus não falou para que eles mentissem, para que eles inventassem historinhas. Ele apenas falou para que eles guardassem a verdade, tendo essa certeza, essa consciência de que para ouvir aquela verdade, assim é conosco, né? Minha internet não está muito boa. Pode ser que alguma hora vocês não vão me ouvir. Tá Gente, falhando com um a gente é assim, né? A gente pode Ficou, estar falhando, né? Voltou? pouquinho. ficou Voltou, tá bom. no início. Voltou, agora tá. Agora Sim, Pode então falar. vamos lá. Então, é muito importante que omitir não é mentir, né? Omitir é deixar de falar em determinada ocasião, porque a pessoa não está preparada para compreender, né? Com relação às crianças, a gente pode trazer essa comparação. Quantas vezes você omite certas informações das crianças porque elas não têm maturidade suficiente para compreender. Quando elas crescem, quando elas amadurecem, aí sim a gente vai poder falar a respeito de determinado assunto. Tem um exemplo também, que até o Arthur Valadares traz, com relação ao André Luiz. Se vocês se lembram do livro Nosso Lar, que ele sentia todo o tempo vontade de visitar o lar terreno dele, ele vivia ansioso, querendo ver a família, e os espíritos sempre, calma, na hora certa você vai. E ali ele foi aprendendo, e ali ele foi trabalhando, foi se fortalecendo, foi se amadurecendo. E mesmo com esse pouco amadurecimento e desenvolvimento que o André teve, quando ele voltou para a Terra, que viu a Zélia segundo as núpcias, ele não ficou daquele jeito, né? Que teve que Ficou. pedir auxílio a Narcisa na hora, desesperado. Então, imagine se eles tivessem deixado ele fazer isso antes. Então, quer dizer, eles omitiram, durante aquele período de fragilidade, vamos dizer assim, né, do André Luiz, quando ele estava no plano espiritual, eles omitiram aquela informação que ele tanto queria saber da família dele, porque ele não estava preparado. E atrapalhar esse processo de reerguimento, de reequilíbrio que ele precisava tanto, né? Quando ele saiu daqueles 8 anos do umbral e foi acolhido lá em nosso lar. Então a gente vê essa sabedoria realmente, né? Do mestre, e como veio também depois a questão do Consolador, né? Que Jesus disse que enviaria o Consolador, não é? Que é o próprio Espiritismo, porque na época também nós não estávamos nessa condição de compreender tudo isso que a doutrina espírita trouxe para nós, na época não estávamos. Então, tudo é questão de deixar a informação na hora certa, em que o povo, em que a humanidade está com o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento moral. Então, a gente para que a evolução se dê, né? A compreensão se dê.
mesmo assim, mesmo com o decorrer de todo esse tempo, ainda assim, há uma dificuldade muito grande, né? Exatamente por causa desse desnível, vamos dizer assim, desse processo evolutivo. Todo mundo está no mesmo processo evolutivo, né? Uns caminham mais rápido, outros caminham menos rápido. Então é isso, gente, com relação ao que Emmanuel fala. Podem comentar, É basicamente o que a gente tinha falado, né? Que não? tudo é o seu momento, né? Tudo tem a sua hora certa de acontecer. Tudo é o Com, seu momento. com certeza, ainda novas revelações serão dadas à humanidade conforme a gente for evoluindo, né? Continuar evoluindo em técnica, inteligência e principalmente em moral. É, Certamente novas revelações virão, né? Então, faz a parte. gente, E não é Deus. Deus não está mentindo para a gente. Não, não, Como não, você falou, é igual você não fala para criança, não adianta você querer ensinar física avançada para uma criança de 5 anos. Então, é tudo no momento em que o intelecto e a é. capacidade de compreensão chega, né? Chega. Ó, se você tentar ensinar para mim, eu também não vou conseguir, não. Vai ter que ter umas reencarnações aí na frente. Não, mas Física ao, avançada. é, mas ao mesmo tempo, o André, ele deixa um gostinho para a gente ficar bem querendo, dizendo que tudo que ele está revelando é muito pouco em relação ao que existe no mundo espiritual. É Então, ele verdade. deixa ali, bota aquilo para a gente ficar com água na boca O gostinho de quero mais. e tentar melhorar isso, exatamente. Eu acho que ele sutilmente fez de uma forma muito delicada, porque ele é delicado, né, para trazer essas sutilezas. E realmente, para É. você ficar, meu Deus do céu, tem que melhorar mesmo, né? E essa ânsia de compreender, a gente vê bem isso É, lá no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Que a gente fica querendo compreender mais, mais, mais e mais, e os não, espíritos, né, estão ali falando, calma, agora não dá segura, para compreender segura. mais do que isso. Se segura a segura aí. ansiedade. Eu tenho a É, impressão a de hora que daria certa um a choque gente emocional consegue. na gente. Você poderia até A gente é muito racionalizar, ansioso, né, Doró? mas eu acho que daria um choque emocional. A gente ia talvez até pirar, entendeu? Que Sim. não dá, não. É muito, muito elevado, né? Essa própria questão da transfiguração de Jesus, né? Também, Eles também. ali, aqueles apóstolos, Nossa eles estavam Senhora. preparados para ver isso. Não, Imagine outros. estavam. Eu acho que eu ia cair dura, ia ter uma síncope tão É, feliz e ia morrer, não é? eu Porque a também gente acho. sabe que na escuridão, não é uma luz muito grande. Paulo de Tarso não ficou cego ali diante do Cristo, Sim, daquela foi. luz? Foi. Ofuscou, né? E tem que ser na dosagem certa, senão a gente vai embora mesmo. Ah, desencarnar feliz assim, Né? tendo uma visão dessa maravilhosa. Não, já pensou? Ai, Vamos lá, ai. então. É, a próxima frase, a gente já comentou, né? Que ele fala: cada situação reclama certa cota de conhecimento. Então vamos continuar. Sabia Jesus que a narrativa prematura da sublime visão poderia despertar incompreensões e sarcasmos nas conversações vulgares e ociosas. Não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Aí, Jesus vai falar com relação a essa maneira como cada um vai receber essa notícia, né? Quando a pessoa não acredita muito, a gente passa por, a gente fala um pouco de doutrina para pessoas que não conhecem, não querem conhecer, não estão dispostas, e há realmente muitas vezes um tom de deboche, de sarcasmo, né? Vem até aquela questão de você não jogar pérolas aos porcos, né? Parece ser até
uma frase assim, um tanto coleira, mas não é. Logicamente, Jesus jamais faria isso. Mas é com relação a você não falar para exatamente a pessoa que ainda não consegue compreender, né? E muitas vezes ela vai debochar, ela vai rir daquilo, né? E isso vai fazer com que você não acrescente em nada, né, essa informação para aquela pessoa que não está preparada. Então, Jesus também sabia disso. Por isso, ele diz também para que eles não falassem, né? Eles não dariam, né, o verdadeiro valor, né? E a gente lembra do Tomé também, que não conseguiu acreditar quando Jesus veio, quando Jesus ressurgiu, que dirá lá naquele momento, né? E muitas vezes a gente vê que a questão de não compreender, muitas vezes, é um pouco de orgulho, né? Quando a pessoa não compreende e tem orgulho, ela acaba rindo e debochando, porque ela gostaria, muitas vezes, de ela própria estar passando uma informação nova, né? Então, existe muito disso, porque quando você vive de uma forma assim humilde, simples, mesmo que venha uma informação nova, que a princípio para você seja algo difícil de compreender, mas você pode pelo menos dar atenção, você pode pelo menos tentar, né, compreender, querer ler mais alguma coisa para compreender, não é? Mas como a gente não vive nessa condição em que o Cristo tanto nos orientou e ensinou, que é com relação à humildade, à simplicidade, né? Porque se a gente é simples, é humilde, se a gente trabalha com boa vontade, querendo sempre aprender, jamais a gente vai usar de sarcasmo, de ironia, com uma informação nova que chega para nós só porque a gente não compreende, né? Então, é realmente com relação ainda à nossa pouca evolução, nesse patamar evolutivo em que a gente se encontra, né? É isso, gente. Digam, digam, digam. Isso é Janete, muito. Oi, pode falar, Sam. Fala, Céu. desculpa. É interessante como é que o nosso estudo se sincroniza com o Evangelho de segunda, né? Você estava falando aí, quando Jesus fala para não procurar os gentios e os samaritanos, não porque ele não acha que eles não mereçam, mas porque eles não estavam prontos para ouvir ainda. Que não adiantava você ficar falando para aqueles que ficam ironizando, com sarcasmo, não estão preparados, né, para ouvir aquilo, né? Então, para ter vamos dizer assim, para que seja mais bem aproveitado, arrebanha aqueles que já estão prontos para serem ouvidos, que com o Uhum, tempo esses também acabarão chegando, né? isso. É o Você solo, falou né? isso, a mesma coisa, né? É, é o Porque solo toda que ainda não semana está tem isso. fértil. Oi? O solo não está fértil para receber as sementinhas, né, desses ensinamentos. Então, não é questão de menosprezar ninguém, com certeza Não, não. Jesus não. jamais faria isso, mas vamos seguir para aqueles que estão em condições de aprender, que querem aprender, né? E os outros, na Cada hora um a seu certa, eles tempo. também irão É, compreender. Mas que o trabalho não pare, né? Que a gente continue Não, não. divulgando, falando o que querem Claro, ouvir, claro. né? Por isso Fala, que Deus João. também botou tudo, as pessoas misturadas aqui, né? As que estão mais É, adiantadas com as outras que estão atrasadas, para isso. provocar essa compreensão, esse É, crescimento, né? esse Essa, si- desenvolvimento. Para não parar, se não para também, né? Fica com muita peninha da gente, a gente não anda, não vai, não pode, né? Não, estaciona. É, essa situação não é só no espiritismo, não. Isso acontece até no dia a dia, na vida normal da gente. não sei, em geral. Isso aí Perfeito. veio de fábrica com o ser humano. É sim, João, olha a faz Ele parte não gatinha. do compreende, ensinamento né? diário. Ele não Oi? compreende, em vez de procurar aprender para compreender, não. Então tem que dar realmente o tempo dele, porque só com a vivência, né? Vai vivendo, É. vivendo, até que um dia ele vai olhando, vai aprendendo aí. Isso é, Eu não sei se é o vocês se ser lembram humano. ontem.
O Jorge estava falando isso ontem, não sei se foi no desenvolvimento ou se foi no estudo da doutrinação, que ele disse que sai muitas vezes de um grupo de fisioterapia, em que as pessoas começam a reclamar muito, um reclama de uma coisa, outro reclama de outra, aí ele começa a falar, não, meu irmão, não é bem assim, a gente tem que compreender, aí começa a falar de Jesus, do Evangelho, aí vai saindo cada um para um lado, e ele fica sozinho, né? Quer dizer, ele até tentou ali, ele tentou Fica propagar, né, sozinho, né? uma boa palavra, mas é aquilo. Esses, pelo menos, não compreenderam, saíram, mas não ficaram debochando, não ficaram ironizando, né? E isso é que é realmente ruim até para eles próprios, né? Jesus ensinou que a gente tem que pregar mais pelo exemplo do que pela palavra, Isso, né? Então, é, realmente é por aí, porque senão é, não adianta a gente querer achar que vai trazer as pessoas para o espiritismo, falando dessas assim de milagres, né? Eu vi uma transfiguração, eu vi é, né? Porque muitas vezes realmente é isso que as pessoas querem, né? Elas às vezes querem buscar um centro espírita porque quer ver espírito, quer receber a consulta do espírito, quer receber a cura do espírito, quer receber o é milagre, milagre, né, quer Vitor? saber o futuro, quer não sei o quê. Então, assim, e não é, né? E a gente sabe que o propósito do espiritismo não é esse. Apesar da gente estudar esses mecanismos, né, que explica como funciona essa comunicação com os espíritos, mas o objetivo em si não é esse. O objetivo, na verdade, é o Cristo. Continua sendo o É a mesmo objetivo, transformação, né? continua sendo o É. mesmo objetivo que já existia antes do Espiritismo, que é Uhum. compreender o Evangelho, praticar o Evangelho. E, na verdade, essa comunicação com os espíritos só vem para contribuir, nos auxiliar com mais conhecimento, mas não é o mais importante. O mais importante é que a gente pratique o evangelho, que a gente entenda o É, Cristo, que a gente bote isso em prática, mas É realmente, isso e é por mesmo. isso que muitas vezes é melhor não ficar falando mesmo, porque É, geralmente se você ficar contando essas coisas mais pirotécnicas, mais isso sensacionais, mesmo. ou você vai despertar a curiosidade de quem não é realmente sério, ou você vai despertar gozações, né, de quem também não acredita. É Então, isso mesmo. tipo assim, é melhor ficar quieto mesmo. Tem que embora agir seja uma mais e forma, falar menos, né? A gente tem que praticar mais. E aí, sim, agir pelo mais. nosso, Embora pelo também nosso seja, andar, Exatamente. pelo nosso exemplo de vida, automaticamente, talvez, sim, a gente Isso, consiga aí sim conquistar corações isso, que vejam, é, né, no seu exemplo de isso, que talvez aquele caminho seja interessante. isso. embora também essa questão dos fenômenos seja uma forma de chamar atenção para aqueles também de boa vontade que querem, a princípio, vão pelo fenômeno, e aí vão, adentram uma casa espírita, assim, uma palestra, ouvem um estudo e começam a gostar e dali por diante se aprofundar nos estudos, que o objetivo realmente é essa nossa transformação, esse nosso melhoramento, né? A gente lembra lá das mesas girantes, né? Que foi quando tudo aí começou para chamar atenção com relação à espiritualidade e realmente ter acesso à lei da reencarnação, à lei de causa e efeito, faz toda a diferença na compreensão das nossas vidas, dos problemas que a gente vivencia. Nossa, essa compreensão ameniza, né? Ameniza as nossas dores, faz com que a gente tenha uma caminhada mais suave, compreender. É o que Jesus sempre falou Uhum, e eu gosto muito, eu sempre lembro disso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, uhum. né? Ô, Esse Janete, É. conhecimento nos liberta mesmo. Não Oi? parar, mas Janete, não ter pressa também, não sair. Não é assim. Mas não pode parar, não É, pode desistir também. Porque muitas vezes a gente não consegue, a gente jamais. não pode desistir. Não pode, Sim. né? Então, essa compreensão que tudo vai passar e que existe um processo e que depende também muito, nos impulsiona, né? Para frente. Fala, Juanito. ô, Janete, você comentou aí do Tomé, não foi?
Foi. Aí eu me lembrei assim, não foi, Jesus não falou para ele assim, feliz daquele que crê sem ver? Não foi Feliz para daquele que que ele crê sem falou? ver, é isso aí, Então, né? a Então, a gente pessoa, que não enxerga... Fala. quando crê sem ver, já está abrindo uma possibilidade de você crescer, Mais fácil assim, meio caminho andado. Com aceitar mais certeza. as coisas do que ficar naquela que não é o planeta que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno do planeta, né? Acreditar sem ver, né? É, Quando você É. consegue criar aquela é. convicção, né? É isso que chama fé, né? Fé é você acreditar, é você confiar, você saber que existe, sem precisar ver. A gente não vê Deus, você acredita nele, né? Confia que ele é essa inteligência que toma conta de todos nós, E a minha internet. Deixa eu ainda, rodar a manivela aqui da minha internet. ainda tem casos que as pessoas conseguem ver as coisas, né? E mesmo assim não Ainda quer não acreditar. creem, têm dificuldade de acreditar, né? Exatamente. Então tem que dar o tempo mesmo, não tem Porque jeito. é o maravilhoso, né? Viu, achou lindo, maravilhoso, mas passou aquele fenômeno, né? É, Tomé estava ali o tempo todo, Continua na sua própria ignorância. né, acompanhando Jesus ali, Conviveu com e ele, mesmo né? ainda duvidava, né? Tinha aquela dúvida, teve que chegar lá e tocar na Tocar. ferida para acreditar. Para a gente ver como é difícil, né? Não é fácil, É não. difícil, né? O meu obsessor Não. está falando aqui que só depois que desencarna é que acredita. Não, colega. Mas foi o André Luiz. André Aparece Luiz aqui, só obsessor. acreditou quando Aumentou, desencarnou. aumentou. É o meu obsessor aqui, ó. O André Luiz só Ele acreditou fica quando aqui no meu ouvido. desencarnou. Só depois que desencarnar é que acredita. Um colega que Ele ficou jogado no umbral, sofrendo a solidão, percebendo uma porção de coisas, foi descobrindo e É, foi no umbral, né? exatamente. É a Foi lá que ele necessidade do umbral, despertou, né? Ele que né, despertou doutor? lá, Nós né? temos essa necessidade do umbral, todos nós. Vamos para dar essa, essa chacoalha. A gente tem que se libertar dessas energias densas e parar um pouquinho para pensar. É A gente vai ter o isso, nosso isso. estágiozinho umbral, depois é que a gente. O João, eu sei que vai ser um trabalhador nato. Estou lá contigo, hein, Eu João? estou lá no umbral, minha passagem já está comprada. E mergulhou. Umbral é para refletir, é para mergulhar É, dentro do é isso assunto, aí. É isso aí. Hoje, né? eu conversando com um amigo meu no trabalho e tal, aí eu não lembro direito o assunto, eu falei assim para ele, você tem que desencarnar para você descobrir o que que é. Ele, não, não quero. Ficou com Eu falei, medo, com morre medo. logo que aí você vai descobrir. Mas olha, Ai, João. é exatamente o fato da gente Simples não assim, né, mergulhar João? dentro da gente para melhorar que faz você ter medo de morrer. É É, exatamente isso. Quem mergulha começa a descobrir algo diferente que não morre, e aí sim, começa a ideia de morte, já vai ficando um negócio menos pesado, isso. Uhum. né? É isso aí. E você vai descobrindo uma outra vida, né, dentro de você, que não tem nada a ver É, com o que está em volta, essa coisa material, essa coisa desenfreada, dinheiro, dinheiro, quero isso, quero sim. aquilo. Você sai disso, né? Né? Tem E esse muita gente que conhecimento é que é nem, e tem maravilhoso. muita gente que nem quando morre acredita, hein? Não, nem acredito que morrer Continua não e acreditando, mesmo do lado de lá. fica lá dentro de casa almoçando com os parentes. Que horas que eu vou acordar? Eu quero acordar, eu quero acordar. Já está lá do outro lado, eu quero acordar. Me tira desse pesadelo. Uhum. Então, vamos lá, vamos Vamos compartilhar lá. a última etapa do estudo. É a última etapa.
Se guardas contigo preciosa experiência espiritual, indubitavelmente poderás usá-la todos os dias, utilizando-a em doses apropriadas, a fim de auxiliares a cada um dos que te cercam, na posição particularizada em que se encontram. Mas não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível, né? Então, ele mostra para a gente aí essa oportunidade que a gente tem de auxiliar a nós próprios, né? Começando sempre por nós mesmos, e a todos os outros com quem nós convivemos, através dessas vivências, né, com a espiritualidade, através das obras, né, desses espíritos, todos esses livros, e através, sim, das comunicações mediúnicas, das inspirações que nós temos, né, com os nossos mentores, nossos guias espirituais. Se a gente estiver sempre nessa conexão, né, novamente a gente repete, tentando viver uma vida assim de bom proceder, procurando viver nessa intenção sempre de se colocar para doar, para fazer algo de bom para alguém. Nesse momento, quando a gente pensa assim, sempre em ajudar as pessoas, a gente já vai estar envolvido por essa espiritualidade maior que vai nos ajudar a inspirar a fazer sempre o melhor, né? E novamente a gente fala com relação à oração, que é muito importante, que a gente vive num claro. mundo tão conturbado, que a gente precisa parar para pensar, orar, assim, 5 minutinhos, para abrir esses nossos canais com as esferas Isso é superiores, e isso vai fazer com que essa influência espiritual que a gente tem, né, essas inspirações, essas intuições, a gente possa ajudar um e outro, né? A gente conversa com alguém, a gente começa a conversar com uma pessoa, de repente a gente não percebe, a gente está falando tanta coisa boa, que está isso ajudando aquela mesmo, pessoa. Às vezes a gente isso. encontra no ônibus. Uma Claro, vez eu claro. encontrei com uma pessoa numa clínica que eu nunca vi na minha vida. A moça começou a falar com relação um problema que ela estava passando. De repente, eu comecei a falar tanta coisa. A moça chegou assim com uma cara triste, de repente ela abriu um sorriso, que aquilo foi É tão. tão Eu fiquei tão bom, né? feliz com aquilo. Claro. Então, é você se colocar sempre à disposição, sabe? Para que a gente possa ser usado em todos os momentos da vida da gente, para que a gente auxilie esses irmãos. E a gente sempre fala, começando sempre dentro da nossa casa, né, gente? Dentro da nossa família. É ali o nosso maior laboratório, nosso exercício. Então, que a gente se deixe realmente influenciar beneficamente no seio da Exato. nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com a vizinhança, onde quer que a gente esteja. Então, essa mediunidade, né, Kardec fala que todos nós somos médiuns de uma forma ou de outra, porque a gente recebe mesmo essas intuições, para que a gente se auxilie e que a gente, novamente ele fala, né, não malbarateie, né, aquilo que você recebe desse dom espiritual, que volta aquela questão de você também não procurar assim falar com vaidade. Ah, eu sou médium, eu estou vendo o espírito que está falando isso, que você tem que fazer isso e aquilo, né? Por vaidade, para querer se promover. Então, isso é malbaratar esse dom mediúnico, né? A gente tem que ser sutil, a gente tem que ser discreto, para que a pessoa também não se choque, né, com aquilo que a gente fala em termos de plano espiritual. Você tem a sua mediunidade, você tem a sua inspiração. Na hora, você pode até ver, você pode estar vendo um espírito do lado de uma pessoa, um espírito, né, de aparência não muito boa, e você pode, assim, de uma forma sutil, estar conduzindo aquela pessoa a ter um outro tipo de comportamento, né? Sempre de uma forma discreta. Você não precisa falar diretamente da sua mediunidade, mas você pode ajudar através dessa mediunidade o tempo todo, né? Vendo espírito, ouvindo espírito, porque isso realmente, quando o médium tem esse dom de ouvir, de falar, é sempre para ajudar. Nunca é para beneficiar nós próprios, nunca é para a gente se envaidecer, né? Para a gente se projetar, porque eu tenho isso, eu sou isso, jamais. Novamente, eu gosto muito de frisar, simplicidade e humildade. Foi isso que Jesus ensinou para nós. E é dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar na seara dele, né? Através dessa Exatamente. mediunidade, através dessa nossa ajuda, desse nosso auxílio a todos os irmãos em humanidade. É isso.
Eu acredito que todo esse movimento, né, vai fazendo com que a gente construa uma interioridade que não é física, é uma interioridade dentro de nós, e é isso que vai ajudando a gente a não ter medo de morrer, de passar para o outro lado. Você vai com uma bagagem, né? Que você construiu, e aí não precisa de você ser conhecer espiritismo, não é isso, eu vejo isso nas pessoas simples. As pessoas Sim, simples, elas têm isso. Tá? Eu exatamente. me lembro de uma pessoa que era porteiro, um senhor, ele já desencarnou há bastante tempo, eu conversava muito com ele, ele tinha uma sabedoria de vida, ele era Sabedoria, isso aí. analfabeto, faltavam uns dentes aí, porque, coitado, não tinha nem direito de ter ido ao dentista, e ele dava aquele sorriso depois que eu conversava com ele. A senhora não está vendo que é isso, assim, assim? Presta atenção, dona Doroteia. Olha, gente, uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Parece que ele está vivo na minha frente toda vez que eu lembro dele. Uma, E é uma maravilhoso, experiência linda, linda. né, Dora? Pessoas, né? O quê? É maravilhoso conversar com essas pessoas também, né? Isso, A gente sim, aprende muito, muito, muito. muito, porque elas têm essa vivência, essa interiorização realmente do amor, das coisas boas, e elas constroem isso e passam para a gente. E eu acho que elas desencarnam também. Ele desencarnou, É. ele teve um AVC, mas foi embora assim rapidinho também, não ficou todo atrapalhado, ele foi direto, entendeu? Que já é Nunca mais vou fruto de uma, esquecê-lo, nunca mais. já é fruto Nunca de mais. uma evolução em existências anteriores, Claro, né? E que ele claro. veio com essa missão de simplicidade para passar essa Isso, sabedoria dele, isso, para nos ensinar, que é isso. através da humildade que a gente caminha melhor, É. né? E você vê, ele era porteiro. O porteiro fala com todo mundo, né? É, Você trabalhar numa portaria, você conhece milhões de pessoas. Não só os que moram, mas os que chegam lá, entregador, o correio, 1.000 pessoas. Né? Olha só, como ele veio. é verdade. Você falou que ele veio com essa missão, deve ter sido sim, tá certo. Lembrei disso, entendeu? É isso aí. Ana Cláudia quer falar? Abriu o microfone. Poxa, estou Não? ouvindo só, que maravilhoso. E a Rita está tão quietinha. Eu ia Rita falar está isso. ouvindo também, mas fala, mãe, fala. Hoje esse estudo aí está muito difícil. Estou prestando atenção, estou prestando atenção porque está difícil. Vamos botar a Rita na escala, hein? Vamos botar você para fazer o Vamos botar a estudo Rita na também. escala. O estudo, Rita, é só um comentário, não precisa procurar bibliotecas e coisas, não é não. Você lê e vai comentando, como a Vanessa está falando, ela lê e É isso aí. comenta, né? Tá? Ô Rita, não Oi. cai nesse papo não se assusta não. Vocês vão assustar a Rita. Aí depois a criatura some, não sabe como Não, não vai sumir, não. Ó, basta você ler o Não texto. pode, hein? Não E se pode. você, Ele vai ó, se buscar você ela, o ler e Vitor busca a começar a mamãe. escrever os comentários, você vai ver que vai fluindo, vai fluindo, vai fluindo. Quando você vê, já escreveu alguma coisa para comentar, né, João? Não esquenta não, Rita. Pode ficar tranquila. E devagar a gente chega lá. Você pode fazer também se tiver com dúvida, né? Porque como você tem não está há pouco tempo assim estudando dentro da doutrina, né? Você pode perguntar também, né? Pode questionar se tiver com alguma dúvida, pode perguntar que o É isso aí. pessoal aí tem só PhD aí para te responder. E nada, ninguém sabe nada, Rita. Aqui ninguém sabe nada. A gente aprende um com o outro aqui, ó. Na pior das hipóteses, a gente fala assim, vamos aprender juntos. É verdade. Vamos pesquisar. Né? Ninguém sabe mesmo. Todos O mestre é Jesus, Rita. Cristo. Mas comentando esse último parágrafo, eu achei interessante ele no final, porque ele bota assim, né, que as conquistas são intransferíveis, né?
E realmente, muitas vezes a gente se sente tão bem no espiritismo, a gente sente essa energia boa, esse sentimento bom dessa compreensão, e aí a gente fica ansioso, achando que todo mundo que está à nossa volta tem que sentir o que a gente está sentindo, né? Tem que entender o que a gente está entendendo, mas não é assim que funciona, né? Não, não, É não, não. intransferível a conquista de cada um. É igual você achar que você vai para a academia e o outro vai emagrecer porque você foi na academia. Então, não tem jeito. Assim, tem que aqueles que estão à sua volta, de alguma forma, tem que aguardar que dê o estalo, né? Que de alguma forma a pessoa queira, se interesse, e aí realmente ela, por sua conta, busque, né? Vá, estude, participe dos estudos, leia, porque não tem jeito, você não transfere conhecimento de todo tipo, né? Não só religioso, mas também conhecimento intelectual e etc. Você não transfere isso para a pessoa, né? Não tem jeito, cada um aí é que não tem jeito. Ao mesmo tempo que a evolução é coletiva, mas ela também é individual, porque não vai ter jeito. Ela é coletiva no Individual, é. sentido de que conforme todo mundo vai evoluindo, coletivamente vai melhorando, mas cada um evolui sozinho. Tipo assim, você não evolui o outro, né? Você só evolui Existe você. sempre uma influenciazinha, né? Mas assim, o querer realmente aprender e evoluir de cada um. E tem outro aspecto também que a gente pode pensar nessa coisa de ser intransferível, né? Que a tua missão, né? Vamos dizer assim, uma pequena missão da tua mediunidade, do teu trabalho que você tem que fazer com aquilo que você recebe, também não adianta você querer transferir para outra pessoa, não, né? Querer que, não, eu não vou fazer essa tarefa, porque outra pessoa pode fazer melhor do que eu, né? Então, eu não vou aconselhar, não vou conversar, não vou trabalhar mediunicamente. É intransferível. Segura que o pacotinho é teu. Então, é melhor trabalhar, é melhor se dedicar, porque a gente sabe que o trabalho realmente é para o nosso aprendizado e crescimento, né? A gente vê lá na mesa mediúnica, em todos esses estudos, que a gente vê que o primeiro beneficiado é a gente mesmo, né? A gente aprende na mesa com aquelas problemáticas, com os irmãos que chegam em sofrimento, quanto aprendizado para nós, né? Então, para que a gente vai se esquivar? Para que a gente vai tentar transferir uma tarefa que é nossa, né? E que a gente, na maioria das vezes, a gente escolhe antes de renascer, né? Então, é outra reflexão que eu queria trazer. Mas eu acho também que a gente tem que, de alguma forma, a gente pode influenciar também, sem ficar doutrinando dia e noite, porque isso é horrível. Pode. Você Eu pode acho que isso é influenciar. inevitável, Doró. Hã? O quê? Eu acho que é inevitável. A gente acaba influenciando mesmo, de uma forma, não assim, você Não, não não, mas eu acho transforma que ninguém, é mas influência uma influência natural. você Eu estou falando natural, natural, não uma isso coisa mesmo. de estar ali o dia inteiro falando. Porque a Isso aí é decisão é horrível. individual, né? Como o Vitor fala. Claro. Mas acaba influenciando, sim. Acaba Mas eu acho que influenciando. Influencia sim. Mas é bom, né? Isso é bom influenciar, sim. É nosso bom. exemplo influencia mais do que, muitas das vezes, é mais do que palavras, né? Isso. Muito mais. Nosso exemplo, né? A nossa conduta, Exato. né? Como ela está transformada, como ela está modificada, né? Como isso foi bom, né? Gracioso para ela. E aí, Exato. pelo menos, né? Imitar um pouquinho, né? É aquela questão do bom dia, né? Você passa a dar bom dia a outra pessoa, né? Claro, claro. Então, eu acho que é muito, muito nosso exemplo, né? Muito que a gente, muito da nossa conduta, a gente Claro. para transformar, né? Para nos transformar. E aí a pessoa vendo acaba querendo também dessa transformação. E a gente lembra aquela questão do livro dos espíritos, né? Os espíritos influenciam a gente muito mais do que a gente imagina, né? E de ordinário são eles que nos dirigem. E essa influência é constante. Agora, se a gente vai acatar, se a gente vai aceitar e se a gente vai colocar como transformação, aí é com cada um. Mas o João queria falar, né? Assim, cada um carrega a sua cruz, né? A cruz não é só o sofrimento, não. A cruz também é o trabalho que a gente tem,
que veio aqui fazer, e tem uns que deixam a cruz ali no cantinho, né? Vou para a praia, vou para as férias, e deixa para outra existência. Transferiu, Não é, né, João? Só adiou, né? não é só o sofrimento da cruz, né? Porque Jesus carregou a cruz dele, simbolicamente ali, fisicamente, mostrando para todo mundo, né? Chegou o momento que teve alguém que foi ajudar ele, porque realmente já estava sofrido carregar aquela cruz sozinho, né? Mesmo Assim é a porque ele não vida. merecia, né? Aquela Ele não cruz. merecia. Assim é a nossa vida. A gente não vê aqui. A cruz não é só o que a gente tem que passar, é o trabalho também que você tem que fazer. Lá na casa, vai entregar comida, vai dar um passe, vai dar uma palavra, É, que você falou que conversou com a menina lá na clínica, e É, isso. faz parte da É, cruz da gente. da caminhada, né? famoso. E foi importante esse exemplo que você falou, né, do Cristo, da caminhada dele, porque ele realmente não precisava ter passado por nada disso, mas ele fez Não. questão de passar para ele mostrar que nada seria fácil. Como ele Aham. falou, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então ele mostrou para a gente que a cruz, o trabalho faz parte da nossa caminhada. E depois vem a vitória, como ele mostrou com a ressurreição, com a aparição dele depois, né? Mas assim, o sofrimento, como você falou, realmente cruz não é sofrimento. O sofrimento, aí somos nós que trazemos para nós os sofrimentos, porque a gente não compreende os problemas pelos quais a gente passa e a gente sofre pela nossa compreensão. Porque dor não é sofrer, né? Isso a Joana de Ângeles fala bem. Dor Dor é não é uma coisa, sofrimento. sofrer é A gente, outra. dor é uma coisa, sofrimento é outra. Então a gente sofre pela nossa incompreensão de Isso. que todos aqueles percalços, os trabalhos, são importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Então, novamente, a gente chega naquela condição de compreender. A gente precisa compreender tudo e todos, né? Bem, estamos na nossa hora aí, estamos com quase uma hora de estudos, então Hoje foi longo, agradecer, hein? né? Foi bom. Foi Agradecer a muito Janete bom, por nos muito bom. conduzir no estudo de hoje, agradecer a Eu presença de agradeço. todos, a alegria pela sala cheia. Bem, é o nosso recado de sempre, né? Para que se inscrevam no canal, se inscrevam aí, marquem o sininho, dê o seu joinha, compartilhe com a família, com os amigos, para que todos possam estar estudando também, né? A gente bota também no nosso grupo do WhatsApp, para que todos que não puderam estar aqui ao vivo também possam estar participando. E, por fim, a nossa irmã Ana Cláudia, que vai fazer o estudo da semana que vem, então convido para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer. Agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje, pelo aprendizado, Senhor. Nós possamos colocar em prática um pouquinho do que o Senhor nos ensinou. Nós agradecemos, Senhor, a família, o alimento e todas as graças que o Senhor nos dá. Guarda-nos, guarda, Senhor, os nossos irmãos que estão, nossos irmãos de caminhada, que estão nas ruas, nos hospitais, nos manicômios, nos asilos, nos abrigos, nos orfanatos. Guarda, Senhor, ele com seu abraço, com seu manto de amor. E mais uma vez agradecemos por tudo que nos é concedido, mesmo sem o nosso merecimento. Somos gratos por tudo. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma excelente semana para todos e até Boa noite quinta-feira que para vem. todos Fiquem também, com Deus. graças a Deus. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite, Dorô. Janetinha. Volta, Boa Henrique. noite.